Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Caros irmãos e irmãs, paroquianos aqui da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, 4 de setembro de 2022, 23º domingo do tempo comum. E a igreja nos traz o Evangelho de Jesus Cristo, que é tirado de Lucas 14, versículos de 25 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meus discípulos. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com o outro não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar a condição de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Carlos Drummond de Andrade, que nasceu em 1902, morreu em 1987, dizia: fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Fácil é sonhar todas as noites, difícil é lutar por um sonho. Viu? Humberto Holder, que nasceu em 1893 e morreu em 1981, dizia: a felicidade existe, não fora de nós, onde em geral a procuramos, mas dentro de nós, onde rara vez a encontramos. A felicidade existe, não fora de nós, onde em geral nós a procuramos, mas dentro de nós, que raras vezes a encontramos. Domingo, dia do Senhor, dia da celebração eucarística, nós lutamos por um sonho, nós buscamos a felicidade e pela fé nós queremos nos alimentar com o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo, que na medida em que nós vamos rezando, ele vai nos cobrando cada vez mais e vai exigindo também de cada vez mais. É aquela velha coisa, feliz o patrão que encontrar o seu servo fazendo o que ele pediu, porque ele confiará muito mais. Mas coitado daquele servo em que o patrão chegar a encontrá-lo sendo subversivo, perderá tudo que tem e ainda será condenado e jogado fora. A lógica da vida e a reflexão da vida, às vezes, apesar que a gente não fala mais de que há condenação, o discurso que predominava na Idade Média, em que a gente preferia morrer do que perder a salvação, ele não faz mais parte do mundo atual, porque o que predomina no mundo atual é o discurso de autoajuda, é o discurso de que basta querer que tudo vai acontecer, que eu posso tudo, é o que o mundo dos coach vende por aí, é o mundo das autoajuda vende por aí, e é o discurso, né, do apoderamento das mulheres e tudo mais, em que a gente começa a se comportar e pensar que nós somos super-homens e mulheres maravilhas e somos capazes de tudo, e depois você se depara e descobre que você não é capaz de tudo. Ainda mais que nós somos bombardeados constantemente pelas redes sociais, que nos oferece aquilo que não teremos. Você tem 70 trilhões de sites na rede social para poder fazer uma pesquisa. E se você curtiu uma coisa, todas as vezes que você abrir alguma coisa assim, vai ter coisa referida àquilo. Se eu faço uma pesquisa sobre um livro, sobre
uma viagem, sobre o local, volta e meia que eu abro minhas redes sociais, está lá uma indicação. Eu gosto particularmente do mundo aéreo, de helicópteros, essas coisas. Quase todas as vezes que eu abro meu Instagram, porque Facebook já não tenho mais, tem uma propaganda lá, ou que eu abro o Google, tem uma propaganda lá de um vídeo de um helicóptero, de um avião, de um carro esportivo e todas essas coisas. Jesus olha para a multidão que está seguindo. Na medida que a multidão vai seguindo, Jesus começa a ser mais claro. E aí o evangelho de hoje começa, grandes multidões acompanhavam. Jesus volta para essa multidão e faz um discurso difícil. Um discurso difícil. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs e até da própria vida, não pode ser meus discípulos. Para nós da igreja, que valorizamos muito a família, essas frases criam um nó na nossa cabeça. É muito difícil a gente entender isso. Só, peraí, a coisa mais importante da vida não é a família? Se você for olhar as intenções de missa, o que predomina são geralmente mortos, doentes e família. Mortos, doentes e família. As intenções de missa, na maioria das vezes, se refere a isso. Ou estou rezando pela minha família, por alguém que está doente ou por alguém que morreu. Então, o que nós temos no Evangelho? Jesus olha para essa multidão e diz, olha, quem quiser me seguir vai ter que desapegar da família. E pessoas caras, quer dizer, da mulher, do pai, da mãe, dos irmãos, e da própria vida. O que Jesus está querendo dizer é que para acreditar nele, a gente tem que apostar a vida nele. Mas é muito complicado isso. É muito complicado a gente deixar de viver a própria vida para estar inteiramente nas mãos de Jesus. Já que nós hoje temos uma mentalidade de que eu sou o centro do mundo, eu sou o dono da verdade. O que predomina no mundo é aquilo que eu vou dizendo. E aí depois Jesus continua ainda, além desse desapego, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Quer dizer, não basta desapegar daquelas pessoas mais caras na nossa vida. Eu tenho que assumir a minha cruz, a minha dor, a minha fragilidade, a minha existência, o peso de uma cruz nas costas e caminhar atrás de Jesus, não ao lado, nem à frente, atrás. É porque Jesus é o que predomina mesmo. Jesus é o que abre caminhos. Jesus é o centro. Jesus, nesse ponto, ele é exigente no sentido de que ele não é vaidoso, mas ele tem clareza da sua responsabilidade e da sua missão de nos levar e mostrar caminhos para Deus. Viu? E aí ele cobra para essa multidão uma avaliação. É preciso vocês se perguntar se vocês dão conta de caminhar comigo até Jerusalém. É preciso a gente sempre se perguntar se eu consigo caminhar com Jesus até a sexta-feira da paixão. Caminhar com Jesus no domingo da Páscoa, vendo ele ressuscitado, se encontrando com ele agora ressuscitado, é outra coisa. Mas caminhar com Jesus até a sexta-feira da paixão, em que não tem nada de milagre ali, só tem dor, sofrimento, injustiça, maldade, falta de esperança, violência, viu? Em que as pessoas revelam a sua fragilidade e a gente condena a Deus à morte para garantir a nossa estrutura. Nós condenamos Deus à morte para garantir a minha estrutura, minha verdade, aquilo que eu acredito, é outra coisa. Por isso ele faz duas referências a um construtor e a um rei que vai para a guerra. É preciso avaliar se você dá conta de ser cristão. É preciso sempre se perguntar se eu dou conta de ser católico. Se eu dou conta de acreditar em Jesus Cristo. Se eu consigo me desapegar, se eu consigo assumir essa cruz, se eu consigo segui-lo atrás. E eu preciso sempre fazer isso para que eu não me torne uma pessoa envergonhada, um fracassado, um derrotado. Por isso que existe na igreja os seminários, que é o período longo de vida, que a gente fica muitos anos estudando, sempre se perguntando, eu dou conta de me desapegar desse mundo familiar e assumir a minha cruz e seguir Jesus Cristo? Eu dou conta de me afastar dos meus apegos afetivos
e seguir Jesus Cristo, carregando essa cruz que me dói, essa cruz que me fere, essa cruz que me pesa, e ir atrás dele, entendeu? E aí Jesus me olha, se você for construir alguma coisa, olha, você dá conta. Hoje as pessoas casam e deveriam se perguntar, mas eu dou conta de viver casado? Hoje as pessoas querem enfrentar certas realidades, eu preciso me perguntar, mas eu dou conta de enfrentar essa realidade? Eu consigo vencer essa batalha ou é melhor eu fazer as pazes? Ou é melhor eu procurar uma reconciliação no lugar de um enfrentamento? Então peçamos a Deus que abençoe e ilumine a todos nós, nos fortaleça na fé, que Deus guie o nosso coração. Um abraço e até mais.